que já tinha começado na primeira era, no tempo de Paulo, né? Mas sabendo-se existir somente em Roma, ponto, a união dos templos de um Deus e uma deusa é a semente da maior mariolatria, da qual Maria é chamada a mãe de Deus, e recebe honra e títulos e poderes, dando-lhe uma coigualdade com Jesus Cristo, dando uma coigualdade com Jesus Cristo, ponto. A rua de ouro que os une é um quadro da cobiça que fez com que os organizadores nicolaítas unissem o Estado e a oferecia. O Estado e a Igreja, porque conhecia a riqueza e o poder que isto lhe oferecia. Assim como a era de Efésio foi nada menos que a sementeira para a trágica era de Pérgamo, que ainda estava no futuro. Esta era de Irmina foi a chuva, o sol e a alimentação que assegurou a vil corrupção que confirmaria a igreja em idolatria, que é fornicação espiritual, da qual era jamais se levantaria. Jamais se levantaria, tá vendo? Por quê? Porque Jesus disse que o falso vai para onde? Com o diabo. O diabo e o falso profeta. Então o profeta é a boca de Deus, né? Então é um homem que se diz profeta. E se ele se misturou com a política, então você sabe muito bem qual é o sacerdote aqui nessa terra que todos os políticos procuram ele, né? Que e cadê? Deixa eu continuar aqui. Parou aqui. Deixa eu ver onde é que tem um ponto aqui, que é a partir do ponto que a gente começa. Olha, assegurou a vil corrupção que confirmaria a igreja em idolatria, tá vendo? Que é fornicação espiritual, da qual ela jamais se levantaria, tá vendo? A morte a estava permeando da raiz ao ramo. Eita Jesus! É da raiz ao ramo, ó. E aqueles que participavam da amargura e da morte, tá vendo? Por que é que Deus diz, sai dela, povo meu, para não ser participante das pragas, aqui, ó, anunciada. Amém? Então, o vídeo tá chegando já, aí tem essa segunda parte que saudações, né? Essa primeira que nós leu aí foi durou de 170 a 312 décadas de Cristo. Isso foi depois que Jesus veio e ressuscitou, que ali no dia de Pentecostes, pronto, isso vem depois dali, tá entendendo? Então você veja que começou lá em Roma. Aí aqui continuando diz assim, ó, a saudação diz assim, ó. Apocalipse 2:8 diz, isto diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. O primeiro e último que foi morto e reviveu. Ora, estas não são palavras de um homem, ponto. Um mero homem. Pudesse ele falar da sepultura, diria, dois pontinhos, eu sou o primeiro e o último, que foi vivo e estou morto. A primeira coisa que acontece a um homem é que ele nasce, abre-se um parente, está vivo, fecha-se um parente. E a última coisa que acontece é que ele morre. Portanto, este não é um homem falando. Ponto. Este é a deidade, o homem. Abre-se um parente, Adão, fecha-se um parente, tomou a vida e a converteu em morte. Mas este homem, Jesus, tomou a morte e a converteu em vida. Aleluia. Ele foi, morreu por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou. Adão tomou a inocência e a converteu em culpa. Não foi? Adão não pecou lá com Eva? Este tomou a culpa e a converteu em justiça. Ponto. Adão tomou o paraíso e converteu num imenso e agreste deserto, ponto vírgula. Porém, este está voltando para converter uma terra oscilante e cambaleante com a destruição. No outro,
Éden, ponto. Adão tomou uma vida de comunhão e alegria com Deus e a converteu num deserto de trevas espirituais, que causou todo o pecado, decadência moral, dor, sofrimento, desilusão e corrupção, que guerreiam dentro das almas dos homens. Ponto. Mas este, a partir de toda a morte trágica e degradação que preencheu a humanidade, causou uma vida de justiça e beleza, de forma que, assim como o pecador uma vez reinou na morte, também os homens pudessem agora reinar com justiça. Também, por um, a saber, Jesus Cristo. E não é assim como a ofensa, embora em verdade ela fosse terrível. Porém, agora muito mais é o seu dom para a vida eterna. Aleluia. Amém? Isso é Jesus Cristo. É importante você entregar sua vida a Ele. E aqui está Ele, andando no meio daqueles a quem redimiu, a saber, sua igreja. Quem foi que Jesus morreu para redimir quem? Veja só os troféus de Jesus Cristo, ó. E o que eram aqueles que foram redimidos? Isso é uma pergunta. Não eram muitos como Paulo, assassino, e corruptores? Não eram muitos como o ladrão moribundo, que já estava na cruz, já morrendo? E ali ainda, antes de o Espírito sair da carne, ele aceitou Jesus, pediu ali que ele lembrasse Jesus, disse ainda hoje. Então é esses aqui os troféus de Jesus. Saqueadores e homicidas, todos troféus de sua graça. Foi através da graça. Eu fui salvo através da graça. Você foi salvo através da graça. Não é que você é melhor do que o outro, não. Foi a graça de Deus. Todos trazidos de volta da morte, ponto. Todos vivificados em Cristo Jesus, o Senhor, tá vendo? A confirmação, o Senhor. Agora o vídeo já tá chegando já, não sei se dá para mim ir mais um pouco. Mas dá para terminar. Eu sei, se você notou a saudação para a primeira era e depois notou a desta era, simplesmente coloque-se juntas. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio das igrejas. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Esta é a mesma e única pessoa, ponto. E ele nos está deixando saber que a igreja é sua, amém. Como a semente do fruto está no meio do fruto, assim está ele, a semente real, no meio da igreja. Como só a semente tem vida em si, assim é ele, e o autor da vida para a igreja. O seu andar significa o seu incansável cuidado por ela. Ele é o sumo pastor zelando pelos seus, ponto. Esse é o seu direito, pois ele comprou essa igreja com seu próprio sangue, aleluia, esse é Jesus. Esse sangue é o sangue de Deus, aquele que possui essa igreja é Deus, o próprio Deus, aleluia, ponto. Ele é o primeiro e último, esse título implica eternidade. Ele foi morto e reviveu, ele pagou o preço de maneira que ele tem exclusiva posse do templo de Deus. Ele o governa, ele é adorado nele, ele se ressente de qualquer um que assuma a direção de seu domínio. A autoridade, sem dúvida, a razão pela qual ele se apresenta a cada era como a deidade é para advertir. Tá vendo? Não é para condenar, é para advertir, confortar as pessoas, ponto. Ele adverte a falsa vinha e conforta a verdadeira vinha, tá vendo? Para uns é benção, para outras não é benção. Este é o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. Ouça e viva, amém? Então o vídeo está chegando já ao final, então eu quero parar aqui e dizer que, gente, creia em Jesus Cristo e Ele fará tudo por você. Você só precisa entregar sua vida a Ele
ser batizado no nome dele e viver uma vida de acordo com a vontade dele, amém? Então Deus abençoe cada um de vocês, creia no que essa mensagem falou para você